minha mãe não gosta dos meus filhos e você tem uma chance de adivinhar por quê. Simplesmente porque eles são negros. E isso não vem de agora. Eu me lembro desde a época da minha infância que a minha mãe não gostava. Só que na época a gente não entendia o motivo. E só com o passar do tempo, 10, 11, 12 anos, que tanto eu quanto os meus irmãos, a gente foi entendendo que o fato dela não gostar daquelas pessoas era justamente por conta da cor da pele. Infelizmente, né? É muito doloroso falar isso. Eu lembro que na época que eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, tinha uma família que morava na nossa rua, que a mulher tinha, assim, acho que 4, 5 filhos, se não me engano. Eu sei que 2 desses filhos dela eram muito amigos do meu irmão. E eles eram negros. E a minha mãe detestava. A minha mãe chamava eles, assim, de cão da Campina. Minha mãe falava pro meu irmão, assim, que se ela pegasse ele com aqueles cão da Campina, ela ia acabar com o meu irmão. E realmente ela batia no meu irmão quando ela via que ele estava brincando com os meninos. Mas ela não falava assim abertamente por quê. Eu lembro que na época, a gente era pequeno, a minha mãe fazia muito bolo, rosca, essas coisas para poder a gente lanchar, tomar café da manhã. E aí uma vez, o meu irmão na inocência, e também meu irmão sempre teve um coração muito bom, ele pegou uma vasilhinha, ele colocou uns pedaços de bolo, de rosca e levou para esses meninos. Quando meu irmão entrou em casa com essa vasilha sem nada, a minha mãe bateu tanto, mas tanto no meu irmão, que meu irmão teve febre naquele dia. E enquanto ela batia, ela falava que ela estava batendo porque ele estava levando bolo, rosca para aqueles cão da Campina, que ela não era obrigada a tratar daqueles cão da Campina. Então a gente cresceu desse jeito. Na escola eu tinha medo de ter amigas. Primeiro, quando eu não entendia que era por conta da cor, eu tinha medo de ter qualquer tipo de amizade, elas aparecerem na minha casa e a minha mãe fazer aquilo. Mas com o tempo, conforme eu fui entendendo, eu evitava. Não por nada, não porque eu tivesse o preconceito que a minha mãe tem, mas justamente por medo da minha mãe maltratar alguma amiga minha. Quando eu conheci o Hélio, foi na época que eu trabalhava numa lanchonete que, na rua dessa lanchonete, era essa escola. Era uma escola só de jardim de infância. O Hélio, na época, ele estava fazendo faculdade e ele estagiava nessa escola. Eu gostei dele de cara, ele gostou de mim de cara, porque hora ou outra ele comia nessa lanchonete e aí a gente se falava e o Hélio é negro. Assim que a gente começou a ter um trelelê ali, que a gente começou a gostar um do outro, eu criei coragem e eu contei pra ele, disse, olha, a gente não vai poder namorar sério, eu nunca vou poder levar você na minha casa, porque a minha mãe, ela não gosta de pessoa negra, ela tem um preconceito que hoje em dia é mais velado, porque minha mãe não é burra. Com o tempo ela foi entendendo que aquele preconceito dela era crime, e ela poderia até ser presa. Então ela foi fazendo isso de forma mais velada. Só que o Hélio, tipo, ele é muito foda-se, sabe? Até hoje, a gente não é nenhuma criança e ele é tipo, chuta o balde mesmo, tá nem aí pra nada, sabe? Ele disse, pois então, agora mesmo que eu quero ir na sua casa, você vai me levar na sua casa que eu vou pedir pra sua mãe pra eu poder namorar com você. E aí, quando ele apareceu na minha casa pra poder falar com a minha mãe, que a minha mãe viu que ele era negro, a minha mãe respirou fundo pra não maltratar ele, eu acho que por medo. E ela disse pra ele assim que eu não ia namorar porque eu era muito nova. Gente, muito nova. Eu já tava passando quase que da idade de casar. Eu digo pra ela, não, mãe, ele veio falar com a senhora só por respeito, mas a gente já namora e eu não quero nem saber se a senhora vai gostar ou não. Quando o Hélio foi embora, a minha mãe não me bateu porque eu não aceitava mais, porque eu já era adulta. Mas o tanto que ela falou, o tanto que ela xingou ele de cão da Campina, não tava na Bíblia. Não preciso nem dizer a forma com que ela sempre tratou ele, tanto ele quanto a família dele, a minha mãe nunca gostou. O sonho da minha vida era casar de branco, de véia grinalda, na igreja. Eu sempre sonhei e era o sonho do Hélio também. Você sabe por que eu não fiz isso? Porque a minha mãe disse que se eu casasse, ela não ia no meu casamento. E eu tinha vergonha das pessoas. Eu pensava assim, o que as pessoas vão falar com a minha própria mãe não aparecendo no meu casamento? Então eu disse pra ele, Hélio, vamos casar só no civil, o que importa é que a gente tá junto, né, que a gente vive bem, eu não quero passar esse constrangimento.
Pronto, a gente casou no civil e a gente foi morar junto. E aí eu engravidei do meu primeiro filho. E eu lembro que um dia eu tava na casa da minha mãe e o Diogo, meu irmão, disse: mãe, a Bia tá grávida. Minha mãe falou assim: mais um. Mais um o quê, mãe? Eu perguntei. Mais um, ué. Mas eu sabia muito bem mais um o que ela tava falando. E aí eu ganhei meu filho, minha mãe não apareceu no hospital, minha mãe não apareceu em casa, minha mãe foi aparecer na minha casa pra poder disfarçar. Vou ser bem sincera, me dói, mas é a verdade. O meu filho já tava com mais de um mês, sendo que os filhos dos meus irmãos, meu Deus, principalmente uma filha da minha irmã, que ela é bem branquinha do olho claro, é o xodó da vida da minha mãe. Nos primeiros dias, a minha mãe tava lá. Por mais que ela sempre batesse pé, que ela ama os netos igualmente, isso não é verdade. A minha mãe sempre tratou os meus filhos de modo diferente. Essa minha sobrinha que eu tô te falando, no aniversário de 15 anos dela, a minha mãe deu um telefone zerado pra ela, um telefone dos bons. Quando meu filho fez 18, que ele tava querendo tirar a habilitação dele, que ele não conseguia pagar sozinho, ele chegou maior humilde na minha mãe e disse: vó, tô querendo tirar a minha habilitação, não dou conta de pagar sozinha, a senhora me ajuda? Ela falou assim: na minha época, eu possuí tudo sozinha, eu não tive a ajuda de ninguém não, foi tudo com meu suor. Meu menino falou assim: pode deixar, vó, quando eu conseguir juntar o dinheiro, eu tiro. E aquilo dói na alma da pessoa. Por mais que ela fale assim: não, isso aí é conversa, porque até os meus irmãos falam. A senhora não gosta dos filhos da Bia, porque eles é negro, a senhora nunca gostou de negro. Não, vocês ficam inventando, tudo que não presta é eu. É assim mesmo. E aí fica tentando fazer drama. Os meus filhos, eles não ligam. Eles não frequentam a casa da minha mãe. Falam assim: mãe, deixa de ser besta, a gente tá nem aí pra minha avó. Sabe, eles falam que eles não ligam. Só que pra mim, dói na alma saber que a minha mãe ama todos os outros netos e os meus não, simplesmente por conta da cor da pele, sabe? Por mais que a gente tenta não ligar, dói na alma saber de uma coisa dessa. Cara, o que que tem de diferente uma cor de pele? Meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu, como mãe, entendo essa mãe. Tem situações que a gente tenta falar pra gente mesma: ai, não tô nem aí, não ligo. Mas quando mexe com os filhos da gente, né? Quando é algo a respeito dos filhos da gente, é um sentimento que a gente não tem controle. Às vezes você ai, não tô nem aí, o que importa sou eu, o pai deles, mas aquilo mexe, né? Aquilo dói no coração de mãe. Então eu sinto muito, e o que eu tenho pra dizer é que isso diz sobre ela. Ela é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa amarga. Por isso que ela destila isso para as pessoas, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Eu sei que a história é uma história de dar nojo. Então curte, comenta, compartilha para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aqui na sua tela. É por lá que recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.